Olá, bem-vindo ao podcast Momento Doutrinário, produzido pelo Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais. Aproximando-se dos 30 dias desde o início do conflito, persiste o esforço russo, no sentido de conquistar as cidades portuárias da Ucrânia. Com Mariupol cercada e sob fogos, Odessa pode vir a ser o próximo objetivo do avanço sul da Rússia. Este é o quarto episódio do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Faremos uma ambientação político-estratégica, ressaltaremos alguns pontos, uma apreciação sobre o campo informacional, sob a égide do Comando Naval de Operações Especiais e, por último, uma entrevista com alguns experts. No campo econômico, o mundo todo está perdendo. Cada vez mais a Rússia fica isolada em função das sanções sofridas. A inflação no mundo já apresenta seus sinais com o aumento de preço dos alimentos e dos combustíveis. No campo político, as negociações tendem a avançar, já que na guerra até o momento só há perda para os atores em litígio e para o mundo. A Rússia acredita que há esperança de acomodação acerca da neutralidade ucraniana, desejando que seja entronizada na Constituição, rejeitando assim a possibilidade de adesão à OTAN. Zelensky já admite tal possibilidade. A busca de um equilíbrio para ambas as partes está sendo construída. Nesse interim, os Estados Unidos aprovaram um pacote de ajuda à Ucrânia de 800 milhões de dólares. Biden prometeu entregar baterias antiaéreas de longa distância, mas a oferta se mostra impraticável. Haja vista ter que enviar também os operadores. Isso configuraria tropas ocidentais no solo e, na lógica de Moscou, seria interpretado como um envolvimento direto na guerra. No âmbito social, o fluxo de refugiados já ultrapassa mais de 3 milhões. Uma verdadeira tragédia. Além disso, a infraestrutura da Ucrânia está bastante destruída. No campo informacional, há indícios de que por trás da campanha ucraniana estão os Estados Unidos. O recente ataque cibernético à Rússia reforça essa tese. A desinformação e as notícias falsas são constantes na batalha das narrativas. A Ucrânia tem vencido essa batalha. A mensagem atual é: se a Europa não salvar a Ucrânia, a Rússia irá invadir todos os países. Algumas postagens nas redes sociais de soldados estrangeiros e ucranianos têm facilitado ataques russos. Como novidade, os russos estão usando os drones à frente dos helicópteros, o que permite a estes maior segurança em seus ataques. Essa novidade foi alcunhada de efeito Orion. A cidade de Odessa é a terceira da Ucrânia e o grande corredor de importação e exportação da Ucrânia. Logo, sua interdição concorre diretamente para a asfixia da economia. Na última semana, verificou-se um incremento da atividade naval no Mar Negro e o bombardeamento de cidades perto de Odessa. Alguns analistas dizem que pode ser uma preparação para um tipo de grande assalto em Odessa. Os navios, no entanto, retornaram para sua área de concentração perto da Crimeia. A força naval russa é integrada por 14 navios, nos quais se inclui um grupo de assalto anfíbio. Nessa segunda parte, entrevistaremos dois especialistas para comentar o momento atual do conflito da Rússia e Ucrânia. Eu sou o comandante Luigi, do Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais. Começando com o capitão de mar e guerra fuzileiro naval Vilas Boas, pesquisador de operações anfíbias, e também atuou como oficial de ligação do Brasil junto ao Comando do Desenvolvimento para o Combate do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Comandante Vilas Boas, recentemente foram avistados diversos navios russos em direção a Odessa. Também houve uma informação do Japão que navios anfíbios russos passaram pelo Estreito de Tsugaru, deixando a base russa no Pacífico. É possível pensar numa operação russa em Odessa?
E quais seriam as vantagens para a Rússia em realizar tal tipo de operação? Tentarei alinhar de forma bastante sintetizada algumas observações acerca dos movimentos observados nos últimos dias em torno das operações anfíbias sendo desencadeadas no Mar Negro e no Mar de Azov. De uma forma geral, em qualquer campanha militar, o controle do mar próximo às cidades litorâneas de maior expressão, bem como das cidades em si, incluindo o que usualmente chamamos de infraestruturas críticas, entenda-se, seus portos, aeroportos, bases militares e outras mais, é fundamental para o controle militar, econômico e logístico de um país. Em outras palavras, trata-se da guerra do litoral. Até o momento, podemos depreender que a Rússia vem mantendo estreito acompanhamento da sua estratégia para a conquista do litoral ucraniano, compreendendo perfeitamente que manter somente o controle da frente terrestre pode limitar suas operações militares no conflito. Com relação à possibilidade de realização de uma operação anfíbia em Odessa, compreende-se a importância da conquista dessa, que é a terceira maior cidade ucraniana e que abriga o seu maior porto comercial, por onde trafegam boa parte do comércio internacional daquele país. Para efeitos de comparação, 95% do comércio internacional brasileiro é realizado por meio dos nossos portos. Nesse contexto, desde o início de fevereiro, a Marinha Russa enviou 6 navios anfíbios para a região, reforçando sua capacidade para a realização de operações anfíbias e, assim, projetar poder sobre terra a partir do mar. Comandante Vilas Boas, que objetivos poderiam ser traçados numa operação como essa? E o que podemos considerar que a Força de Defesa da Ucrânia tem feito para se contrapor a essa possibilidade? E quais seriam, então, os principais objetivos operacionais russos na realização de operações anfíbias no litoral ucraniano? Bom, tipicamente, um dos principais tipos de operações anfíbias realizados é o assalto anfíbio. No caso de Odessa, muito provavelmente os principais objetivos sejam a conquista do porto e do aeroporto. A conquista do porto, além de consolidar o estrangulamento do comércio internacional ucraniano, permite também que tropas do exército russo possam ser administrativamente desembarcadas no porto e partirem para a conquista dos seus objetivos no interior do país. Já a conquista de um aeroporto permite a abertura de uma ponte aérea de importante valor militar e também a utilização de uma nova base de operações para a Força Aérea Russa. Outro tipo de operação anfíbia que tem potencial para causar enormes problemas no ciclo decisório do inimigo é a demonstração anfíbia. Até onde analisamos, esse parece ser o dilema ucraniano que vem mantendo a 28ª Brigada Mecanizada Ucraniana perto de Odessa, impedindo que ela seja desdobrada em setores mais críticos da linha de frente. Quanto à movimentação de navios russos deixando suas bases no Pacífico, fontes japonesas realmente confirmaram a passagem de mais 4 navios anfíbios pelo Estreito de Tsugaru, demandando provavelmente as proximidades do Mar Mediterrâneo. Vale destacar que a Turquia evocou, no início de março, a Convenção de Montreal, datada de 1936, e fechou o acesso do Mar Negro para navios de guerra de todas as nações, trazendo assim mais um importante componente político ao emprego das forças navais. E o que os ucranianos devem estar nesse exato momento fazendo para se protegerem do iminente ataque vindo do mar? Bem, além das já citadas operações de minagem nas praias mais favoráveis ao desembarque da força de projeção, informes dão indícios que está em andamento uma intensiva construção de obstáculos nas saídas das praias que permitem o acesso aos principais pontos de importância operativa de Odessa, além da preparação defensiva dessas mesmas instalações. Da mesma forma, o já conhecido movimento de resistência ucraniano deve estar se preparando para infligir pesadas baixas aos russos, uma vez que estes adentrem os centros urbanos, onde as assimetrias nos poderes de combate tendem a se equalizarem. Além da batalha travada no campo físico, nos céus, mares, campos e cidades da Ucrânia, ocorre uma guerra onde não são disparados fuzis, mísseis ou foguetes. Mas a informação pode ser usada como arma. Essa batalha influencia as percepções de diversos públicos de interesses e ocorre no chamado ambiente informacional.
Para falar sobre o ambiente informacional, convidamos o capitão de fragata Fuzileiro Naval Salvador, encarregado da Divisão de Guerra Cibernética, do Comando Naval de Operações Especiais. Comandante Salvador, como o senhor avalia que esteja ocorrendo no nível estratégico por ambos os lados do conflito? E quem tem se saído melhor? No conflito entre Rússia e Ucrânia, os atores em destaque, Putin e Zelensky, têm ofertado à comunidade global a oportunidade de observar as diversas etapas e fases da guerra de informação. Os atores conduzem suas narrativas de forma centralizada, marcando cada passo, fazendo questão de manter o local de fala e a imagem de porta-voz legítimo atrelada a eles. Aqui no Ocidente, as justificativas russas são rechaçadas ou apontadas como infundadas. Percebe-se também escassez de informações sobre os acontecimentos e percepções na Rússia. A causa pode ser uma espécie de boicote às narrativas oriundas de Moscou ou desinteresse do próprio governo russo em angariar corações e mentes no Ocidente. Em resumo, o ambiente informacional foi moldado para a seguinte percepção comum: Zelensky, alçado à posição de líder de uma resistência legítima, que faz oposição às ações do ditador e invasor russo, o qual experimenta um processo de demonização e restrito apoio às suas colocações. Considerando agora o nível tático, em que pese ser um conflito ainda em desdobramento e as informações não serem muito disponíveis, como o senhor avalia os efeitos para ambos os lados? No nível tático, o principal efeito percebido é o apoio às tropas para que mantenham o ímpeto e a coesão. Tanto ucranianos quanto russos fazem de cada evento uma oportunidade de reforço das suas próprias ações e redução de qualquer ganho do oponente. Observamos diversas peças, principalmente vídeos, divulgando o êxito da resistência ucraniana. Assim, ela usufrui de uma vantagem momentânea, por ao menos 3 razões. A primeira, não ofereceu ao mundo uma justificativa que legitimasse as ações russas. Segundo, a população mantém-se coesa e motivada, resistindo a um exército mais capacitado, equipado e experimentado. Por fim, seu governante permanece firme no exercício do cargo, sem notícias ou conjecturas que apontem a possibilidade de um rompimento no status quo vigente na Ucrânia. Já o governo russo enfrenta no nível tático extrema dificuldade logística em várias frentes. Para sugestões, dúvidas ou comentários, entre em contato conosco através do e-mail cddcfn.contato@marinha.mil.br. Até a próxima! As opiniões emitidas pelos especialistas convidados nesse podcast expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento da instituição.